Vamos embora, gente. Bem, boa tarde a todos, tá? Hoje daremos início aí ao ciclo de engenharia de software do Divulga, um novo programa que visa divulgar as ações do PPGEC, que é o programa de pós-graduação em engenharia da computação da UPE. Então, é uma ação importante que visa aproximar, né, o que o programa vem fazendo pelos seus pesquisadores, mestrandos, doutorandos e professores da sociedade. Então, mais do que nunca, é importante essa conexão, né, entre a sociedade e os acadêmicos, né, todas as pesquisas que nós estamos realizando. E nós temos basicamente duas vertentes, que é o Divulga AI, que são as pesquisas relacionadas à inteligência artificial, e também o Divulga SE, que são as pesquisas mais voltadas para a engenharia de software. E claro que muitas vezes elas são complementares, né? A gente tem pesquisas que estão ali, né, entre os dois campos, né, que eles são bem complementares. Então hoje tivemos aí o primeiro ciclo de entrevistas, e basicamente a gente tem um docente entrevistando, né, por sua vez, um mestrando, um doutorando ou um egresso também do nosso programa. E hoje nós estamos iniciando aí esse bloco da engenharia de software, né, recebendo o Vladimir, que é nosso mestrando no programa no PPGEC, tá? Vladimir, antes de mais nada, muito obrigado aí por participar conosco, abrir, né, esse bloco da engenharia de software, tá? Trazendo esse tema que é muito importante, tão presente, e que é justamente os desafios, né, da gestão de projetos no contexto de uma pandemia, no contexto do Covid-19. E também é importante ressaltar que a periodicidade desse programa que acontece, né, que é o Divulga AI e o Divulga SE, que acontece todas as segundas, quartas e sextas, às 5 horas da tarde, tá? Então, meu nome é Williams, tá? Me apresentando, eu sou professor permanente do programa de pós-graduação de engenharia da computação do PPGEC, da Poli, da UPE. E, como eu disse, vamos receber hoje, tá travando, tá ok, Vladimir? Você tá ouvindo bem? Aqui não, aqui tá normal. Tá tranquilo, né? Tá ok. E aí nós estamos recebendo hoje Vladimir, como eu mencionei, para tratar desse tópico tão importante que é a gestão de projetos, né, num contexto da Covid-19. Obviamente a gente vai falar de pesquisa, a gente vai falar algumas recomendações e o contexto de vida de Vladimir e tudo mais, tá? Vladimir, ele é nosso mestrando, como eu mencionei, já tem uma história aí de gestão de projetos, né? Isso ele vai falar um pouco mais para a gente, né? Ele tem algumas certificações, como o PMP, né? Isso, Vladimir, o PMI-ACP, tem MBA também. E aí, o que acontece? Ele tem uma particularidade que é bem interessante, que Vladimir está no programa de engenharia da computação, no entanto, sua formação, sua base, seu background é em administração. Isso é bem interessante porque ele acaba trazendo competências específicas que a gente precisa aqui na engenharia da computação, habilidades também, que por sua vez não são muito exploradas nos cursos da computação, como ciência da computação, sistemas de informação é que a gente ainda consegue chegar um pouco mais próximo. No entanto, com certeza a administração, né, ela apresenta competências, apresenta habilidades que a gente não tem com muita propriedade na computação e que a gente precisa tanto, principalmente na engenharia de software e gestão de projetos, né? Então, Vladimir, é um prazer gigantesco tê-lo conosco. Eu queria que você Tá falasse um joia. pouquinho acerca do seu background, né, para que as pessoas que estão conosco aqui, 50 pessoas, te conheçam um pouquinho. Tá bom. Obrigado, Will. Meu nome é Vladimir Farias, algumas de vocês que entraram já me conhecem, né? Eu sou formado em administração de empresas na FECAP, que é do lado da Poli. E o meu histórico, ele tem meu histórico acadêmico, ele é formado em especialização em gestão de projetos, MBA em controladoria e tirei a certificação PMP também, tá? Após entrar no mundo da engenharia de software, na projetos de software, eu tinha algumas necessidades de tirar algumas outras certificações. Então, tirei algumas
Desculpa interromper, explica para o pessoal o que é a certificação PMP. Nem todos são da área de gestão de projetos. Tá, joia. Deixa eu terminar essa frase e eu continuo. Eu teria algumas certificações na área de gestão de projetos, PMP, PMI, ACP, e algumas na área de Scrum, certo? Essas certificações, elas são certificações internacionais, com foco em gestão de projetos. Ou seja, existe um órgão internacional, o PMI, que ele faz o levantamento de melhores práticas que ocorrem no mundo. Ele faz uma grande pesquisa mundial, no qual eu estudei essas práticas, tá? E eles fazem uma prova. E a partir dessa prova, ele comprova que você tem aquele conhecimento específico. Inicialmente, o PMP, que foi o primeiro que eu falei, ele é focado na questão de projetos de forma genérica, não um projeto específico. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com software, eu tive necessidade de uma outra certificação, que é PMI ACP, que é Agile Certified Professional, que é focado em metodologias ágeis, que são metodologias mais aplicadas em relação ao software. Tá? Além disso, eu tenho MBA em Controladoria em Finanças, né? E atualmente faço parte do PPGEC, que é o programa de pós-graduação de mestrado, doutorado, da UPE, Engenharia de Software e Inteligência Artificial, que é outra linha de pesquisa também, e do grupo de pesquisa React Labs, que foi formado em Caruaru inicialmente e atualmente hoje é Multicamp, junto com o professor Williams. Perfeito, Ademir, obrigado. Esse contexto é bem interessante para que as pessoas te conheçam bem, né, e consigam, de fato, lançar algumas perguntas. Algumas pessoas estão chegando agora, gente, podem lançar algumas perguntas aí para a gente, tá? Depois a gente vai tentar compilá-las e discuti-las. Vladimir, fala um pouquinho para a gente do teu contexto de gestão de projetos hoje, né, e das suas atuações aí, historicamente falando, e quais tipos de projetos que você está trabalhando hoje. Pronto, eu já trabalhei inicialmente com projetos educacionais, tá? Com financiamento pelo Sebrae, no qual a gente fazia grandes palestras e cursos, tá? Para atingir as micro e pequenas empresas de Pernambuco, principalmente indústrias. E atualmente eu trabalho com software. A natureza dos projetos que eu trabalho hoje são natureza de projeto de inteligência artificial, no qual a gente constrói algumas redes e alguns sistemas, algumas engines, certo? Para processamento de imagem, processamento digital de imagem. Tem vários tipos de processamento, os projetos que a gente faz. Um dos tipos de processamento é saber se a qualidade da imagem é boa ou tentar tirar o projeto. Obrigado, Mozart, que lembrou aqui que eu também trabalhei com projetos culturais. Obrigado, Mozart. Também trabalhei com projetos sociais, tá? Projetos sociais, projetos culturais, projetos de pesquisa e desenvolvimento que eu trabalho hoje. Já trabalhei também com projetos de políticas públicas, no projeto do Sebrae, implantando uma lei da micro e pequena empresa em algumas prefeituras. Voltando para a minha atuação atual hoje, tenho várias equipes, tá? Equipes de aplicações, equipes de teste, equipe de mobile, equipes de pesquisa e desenvolvimento, e basicamente essas equipes, né? E cada equipe tem um tipo de gestão diferente, né? A equipe de pesquisa e desenvolvimento, ela é muito mais próxima de uma pesquisa acadêmica. Ela chega a ser quase que simultaneamente pesquisa acadêmica e desenvolvimento ao mesmo tempo. Um dos sistemas que a gente fez, ele fez comparação de assinaturas, né? A gente criou uma rede e tem um projeto de BPM também. Obrigado, cara. De mapeamento de processos também, é verdade. Tem uma rede de apoio massa aí que está ajudando, né, Rodrigo? Tem uma rede boa. Obrigado, cara. Tem algumas... O que eu estava falando, meu Deus? Projetos de processamento de imagem. Alguns processamentos de imagem que a gente faz processamento de imagem com CR, processamento de face match com celular, processamento de face match para servidores, tá? Comparação de assinaturas, localização de assinaturas. Cada engine dessa, ela funciona de uma forma diferente, ela tem um tipo diferente de processar, tá? Vou responder, Sheila, daqui a pouquinho, tá? Não, perfeito, Vladimir. E aí o que acontece?
Eu acho que é interessantíssimo. Antes, eu já vi umas 3 perguntas, 4 perguntas, o pessoal aí ansioso, né? Pelo título, obviamente, do que a gente propôs, que é justamente os desafios aí da gestão de projetos no contexto Covid. A gente vai chegar lá, tá? E aí o que acontece? Nesse contexto de diferentes projetos, até as pessoas estavam complementando aí, né? Você atua em projetos relacionados a processos, a BPM, né? Projetos sociais, e aí de repente você, com background de administrador, está gerindo projetos relacionados à inteligência artificial. E aí eu pergunto o seguinte, Vladimir, de acordo com a tua experiência, o que é que você percebe, né, de diferenças e de particularidades, né, na gestão desses projetos em relação a projetos mais tradicionais da engenharia de software, como projetos de uma software house, por exemplo? Uma parte mais que chama atenção, tá? É a quantidade de mudanças que podem ocorrer durante o processo de desenvolvimento. Você não necessariamente precisa fechar o escopo do projeto, que é o projeto, o que o projeto faz ou o que o sistema faz, tá? De forma tão rígida. Você pode deixar você pode criar o objetivo do projeto, tá? O que ele deve fazer e ir atrás da tecnologia com o passar do projeto. Isso, com certeza, é uma característica muito importante dos projetos de IA. Tá? Principalmente porque quando você quer comprar um sistema, você quer que o sistema faça o melhor, de forma geral, né? Tanto do ponto de vista de performance, quanto do ponto de vista de assertividade. Então, quando você precisa fazer com que a inteligência artificial ela ou processe muito rápido ou processe corretamente, isso está muito próximo do estado da arte da pesquisa nestas áreas, né? Na área de inteligência computacional, que é outra área da computação. Tá? Então, esse projeto, essa característica específica é a característica que eu acredito que é muito, muito peculiar. Ela nos força a ter um conhecimento constante sobre as novidades que estão ocorrendo no mercado e academicamente também. Tá? Tem artigos de todos os tipos, né? Nas melhores revistas científicas do mundo, com certeza, isso aí sempre deve estar de olho, tá? Brasileira, China e por aí vai. Eu acho que essa é a característica mais marcante. Esse é um ponto legal, né, Vladimir? Porque nos traz uma reflexão interessante do seguinte, eu acho que até Carmelo colocou isso em outro tópico com outro ex-aluno, na verdade, que foi uma conversa acerca de uma startup, onde nós temos pesquisas muito próximas e muito alinhadas com as necessidades da indústria, né? Não desmerecendo as pesquisas básicas, as quais eu gosto bastante, que tem sua imensa importância, e tem as pesquisas... Fala um pouquinho mais alto, William, por favor. E tem as pesquisas aplicadas, né? Mas aí a gente tem muitas pesquisas aplicadas. E aí o contexto de projetos que você tem trabalhado bebe muito da fonte imediata da ciência, na verdade. Então, Sim. Um algoritmo recém-lançado, uma adaptação de determinada técnica, ela já serve como input para, de repente, uma solução que vocês estão propondo no contexto de projetos que você está gerindo, né? Exatamente. Do ponto de vista do meu mestrado, tá, foi exatamente esse objetivo que você falou que eu tentei fazer. Eu, com a formação em gestão, não a formação em computação, por algumas vezes tinha um pouco de dificuldade em discutir com a equipe, no caso. Não seria a discussão em si, mas do ponto de vista de facilitação e entendimento do próprio projeto, da natureza do projeto. Então, quando eu entrei no mestrado, o meu objetivo inicial é exatamente isso, é conseguir relacionar a minha atividade profissional junto com a minha pesquisa. Eu não faço programação, eu não programo ou implemento código necessariamente, mas faço a parte da gestão e a parte da engenharia de software dentro desse processo, tá? E também utilizo a mesma coisa que você falou. Por vezes eu encontro algumas dificuldades na engenharia de software, do meu contexto profissional, que eu preciso pensar de novo. Embora eu tenha experiência em vários tipos diferentes de projetos, como o projeto de IA tem suas características próprias, tá? O que acaba acontecendo? Eu olho na literatura, eu vou atrás, faço pesquisas acadêmicas em relação a isso também, e melhoro a minha tomada de decisão. Essa tomada de decisão é muito mais do ponto de vista de facilitar a equipe. Tá? Como eu estava falando anteriormente,
projetos de software, eles têm característica mais ágil, mais mudanças, o conhecimento não está tão próximo, não está tão o gerente do projeto, no caso, como eu. Ele não é tão dono do conhecimento assim, o conhecimento é mais distribuído. Logo, o conhecimento sendo mais distribuído, a tomada de decisão se torna também mais distribuída. Tá? Isso é uma característica também diferente do projeto de IA. Não é só o gerente que fala, não é só o gerente que toma a decisão, no caso. A gente distribui a decisão, distribui as responsabilidades também. Tá? Perfeito. Isso me lembrou um pouco também, esse bate-papo da formação, né, alinhada com o tipo de projeto que você está gerindo. Lembrou muito um podcast do Ricardo Vargas, né, que é bem amplamente conhecido na área de gestão, de projetos. E eu lembro de um podcast, daquele 5 Minutes PM Podcast. Eu não lembro exatamente quando foi, mas já tem alguns anos, onde lançaram mão de uma pergunta, né? A pergunta foi exatamente essa: se o nível de importância que tinha o gestor de projetos com formação naquela área do projeto que ele está gerindo. E aí ele falando com muita propriedade, porque, salvo engano, ele é engenheiro químico, alguém me corrija se eu estiver errado, que está participando aí conosco, mas ele gerencia e gerenciou, né, diferentes tipos de projetos, né? Desde projetos de petróleo, né, e de projetos na área de computação em si. Né? Exatamente. Isso que você estava comentando, Will, é muito disseminado no ponto de vista de gestão, porque tem um gráfico, acho que foi feito por Ford ou Fayol, não lembro agora, acho que foi Ford, tá? Que é muito antigo, inclusive, é do começo da administração, no qual ele fala que o conhecimento técnico, quanto menor na cadeia hierárquica, tá? Menor a cadeia hierárquica, maior a necessidade de conhecimento técnico. E quanto maior na cadeia hierárquica, maior a necessidade de tomada de decisão. Eu não preciso necessariamente entender a fundo todas as soluções que eu tenho, mas eu preciso entender o que ela faz, o que ela não faz, quais são as características dela, tá? E como eu posso resolver o problema do cliente, que é uma coisa muito importante isso. Como eu posso resolver o problema do cliente, tá? De acordo com a minha solução. Ou seja, deixa de ser uma questão muito menos técnica, embora eu também esteja atualmente indo atrás do técnico também, para complementar minha formação, e seja mais uma questão de coordenação e organização do time. Você fazer um pessoal de teste, que eu vi que entrou gente de teste aí também, né? Fazer com que o pessoal de teste converse com o pessoal de processos, que converse com o pessoal que está desenvolvendo a solução. Né? Fazer com que esses times multifuncionais eles funcionem de forma mais fluida. É muito mais nesse sentido, é muito mais uma facilitação em si do que realmente uma coisa mandatória. Tá? Legal. Eu acho que, dado que a gente falou um pouco desse teu contexto de projetos, em particular desses projetos de inteligência artificial, que bebe muito da fonte científica, né? Tem esse alinhamento muito presente e constante. Aí eu pergunto o seguinte, por exemplo, fala um pouquinho do teu mestrado, o que está acontecendo? Você está entrando aí no segundo semestre, né, do programa de mestrado lá conosco. Tá, joia. O meu mestrado atualmente começou com um tema e, por causa do Covid, né, por causa da pandemia, a gente decidiu, em conjunto, modificar a temática para ser mais adequada ao cenário. Tá? O novo cenário da Covid, ele trouxe uma característica diferente à gestão dos projetos que a gente fazia. O meu mestrado, o foco dele hoje, se eu puder tentar fazer em uma frase, tá? O que eu vou fazer? Engenharia de software e gestão de projetos. Em projetos de times distribuídos no contexto da pandemia. O que eu vou tentar fazer no projeto? Tentar não, fazer, né? Senão eu não consigo o título. O que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou fazer uma revisão sistemática de literatura, ou seja, eu vou visitar a literatura que já existe, tá? Literatura em engenharia de software e em gestão de projetos, até onde está a minha pesquisa no momento. Ela não tem foco em pandemias, né? Não existe nada escrito, eu não achei até o momento, pode ser que tenha, mas eu não achei ainda, que é o que acontece quando um projeto que é físico se torna automaticamente virtual. De um dia para a noite, eu coloquei quase 20 pessoas de home office
e no outro dia eu tinha que continuar gerenciando elas normalmente. Não teve um tempo de adaptação. Eu não fui colocando um, depois coloquei o outro, depois coloquei o outro. Foi tudo muito na pressa. Um dia eu decidi fazer, ó, pessoal, amanhã é home office. Quem puder ir para home office logo vá. Quem não puder, acho que termina aqui, pega o material e amanhã ninguém vem para o escritório, porque tem risco de vida. A gente não podia colocar a equipe da gente num risco de vida nesse sentido. Tá? Voltando à parte da pesquisa. Dois pilares, basicamente, que eu vou tentar fazer. Para que os dois pilares são: primeiro, a revisão sistemática de literatura. Eu vou olhar em tudo no mundo e nas melhores bases científicas do mundo, né? O que está escrito sobre projetos distribuídos. Projetos distribuídos nada mais são do que projetos em que as pessoas não estão alocadas no mesmo lugar, né? Entender como é que funciona esse tipo de projeto, quais são as características, quais são as principais ferramentas que o pessoal usa, qual a melhor forma de se comunicar, se vai ter reunião, se vai ter reunião meeting tantas vezes por semana e por aí vai. Tá? Quais ferramentas eles utilizam, se eles utilizam o Trello, outras ferramentas. Alguém dá uma dica aí para mim que eu esqueci nesse sentido. E também eu vou a campo para tentar identificar quais são as particularidades que estão ocorrendo na pandemia. Tá? A gente está criando alguns formulários, alguns instrumentos de coleta de dados relacionados à coleta de informações daqui. Gira, obrigado. A coleta de informações para as pessoas que estão participando de projetos daqui. Já temos alguns contatos em empresas, tá? Para quê? Para fazer uma pesquisa mais aprofundada. E nada mais que eu vou fazer é comparar o que já existe na literatura, comparar o que eu encontrei nas empresas daqui e tentar fazer esse merge. As empresas que já fazem projetos distribuídos e as empresas que foram obrigadas a fazer projetos distribuídos, elas têm algumas coisas em comum. O que é que tem em comum? O GitLab, obrigado, Ricardo. O que é que tem em comum? O que é que não está em comum? Né? Dentro do contexto e o que foi relatado nas outras pesquisas, sem ser na parte de pandemia, tá? O que é que trouxe de diferente a pandemia nesse sentido? E, no final, gerar um guia de boas práticas para tentar explicar para as outras pessoas, para tentar divulgar isso, caso algum dia ocorra novamente a pandemia, que a gente não espera. Tá? E eu, Vladimir, só ajudando em algo nesse sentido, obviamente a pesquisa, a gente, um projeto como mestrado e doutorado, a gente vem com algumas intenções, eu diria, alguns encaminhamentos e direcionamentos no início da pesquisa, até antes, né? Muitas vezes conectado a um trabalho anterior. A gente tenta preencher um gap, tenta algum buraco que está ali, resolver uma problemática, obviamente. E tem coisas que simplesmente aparecem, né? Na gestão de projetos a gente fala muito de risco e fala muito de incerteza, né? Então eu classificaria a coisa da pandemia não como risco, mas como incerteza mesmo. Era algo incerto que ia acontecer e aconteceu. E aí, obviamente, os olhos do mundo, da academia, do contexto científico se voltaram muito para essa problemática. E no nosso grupo, né, que você obviamente faz parte de um projeto maior, Sim. E é conectado com outros projetos também, está se debruçando nessa problemática e tentar diagnosticar, entender como as pessoas estão fazendo. Eu vi até que Carla lançou mão de uma pergunta aí relacionada à gestão de home office e tudo mais, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas entender de forma científica, né, com evidências. A gente fala muito em evidências hoje, né? Estamos esperando evidências, né, de determinada relação causal aí do efeito para quem foi positivado, por exemplo, ou evidências da eficácia de um medicamento. Então, na área de saúde, a gente sabe os impactos que uma pandemia causa. Quer dizer, a gente está identificando isso diante desse contexto mundial agora, os impactos sociais, impactos de saúde, mas também os impactos nas organizações, na gestão, nos stakeholders, nas pessoas do time, nas pessoas que estão em casa, no seu contexto familiar. Então, o impacto é gigantesco. Então, nós estamos aprendendo dia a dia e é necessário que a ciência, que nós como pesquisadores, a gente se debruce nessas problemáticas para trazer respostas científicas, de fato, com evidências para essas organizações, né? Então, é interessantíssimo esse teu tópico de pesquisa.
Em particular, ele é um tópico que ele precisa ser urgentemente tratado, né? Porque a gente Entendi. precisa de resultados preliminares, né, o quanto antes. É o que a gente tem percebido constantemente, por exemplo, no Jornal Nacional. A gente liga o Jornal Nacional ou qualquer outro noticiário e a gente já identifica resultados preliminares de uma pesquisa que ainda não foi publicada, de tão urgente que é o tópico que nós estamos tratando. Então, as empresas, as organizações, os stakeholders também precisam dessa resposta imediata e urgente, né? Então, nosso grupo tem essa responsabilidade também. Então, de fato, é um tópico bem interessante. E aí o que acontece? Obviamente, além da parte científica, eu queria ouvi-lo também em relação às suas experiências, em relação a isso que você tem sentido, desafios diante desse contexto pandemia, né? Entendi. No papel de projetos. Do ponto de vista organizacional, eu andei pensando muito nessa questão e até fui obrigado na prática a fazer algumas coisas, tá? Mas o que eu observo que esse contexto da pandemia tem trazido? Inicialmente, dentro do... Tá me ouvindo direito? Sim, sim. Pronto. Inicialmente, o que eu observei logo de cara, né? Assim, a segurança de um local físico, onde todos os computadores estão conectados na mesma rede, é de uma forma específica, tá? E quando a gente distribui essa equipe, tem que ter um cuidado redobrado com a segurança da informação. Meio que você é obrigado a ter cuidados diferentes, tanto do ponto de vista de cyberataques, quanto do ponto de vista de segurança da informação do seu projeto, né? Você saber que aquele projeto, aquela informação, ela está mais vulnerável a ou vazar, né? Ou ela ter um acesso diferenciado do processo, tá? Inclusive, em março, eu vi um estudo que aumentou 136% o número de ataques a servidores no Brasil, só no Brasil. Então, essa com certeza é uma coisa que a gente vai começar a ter que observar mais. Inclusive, se a gente for continuar nesse processo a longo prazo. Tá? Outra questão que eu observei é a mudança no modelo de negócios das empresas. De um dia para a noite, a gente teve que, em alguns pontos especificamente, algumas empresas elas têm projetos de serviços. Elas são softwares, exatamente, o LGPD, cara. Obrigado. E software como serviço, ou seja, você cria um sistema, vai no cliente, instala esse sistema no cliente, tá? E gerencia meio que à distância, dependendo da segurança da informação ou das políticas de segurança que a empresa tem, né? Você pode ter acesso ou não a a base de informações e monitoramento do sistema em tempo real. Mas, atualmente, o que a gente começa a perceber? A necessidade de produtização. Ou seja, se você tem toda a parte de sistemas customizados, você vai precisar produzir eles um pouco mais para poder enviar para o cliente e o cliente poder instalar, já que você não pode estar lá fisicamente para fazer essa instalação. Ou seja, além dessa questão de você não poder estar fisicamente, qual seria a outra solução que você poderia dar? Você poderia dar uma solução de cloud, né? Fazendo o software as a service, que é basicamente o quê? Você manda o link para a pessoa e a pessoa consome o seu serviço, né? Só que isso, as pessoas, normalmente, em algumas equipes, não têm 100% de acesso a isso. É uma coisa nova. A cloud está crescendo, não tem tantos especialistas no mercado ainda, mas com a pandemia se acelerou esse processo, tanto na área de cibersegurança quanto na área de cloud. Eu acho que isso foi uma questão expoente nesse processo, tá? Também uma coisa que eu acho que é muito importante falar na parte de recursos humanos, que antigamente você fazia muito disso assim. Onde é que essa pessoa mora? Né? Você fazia entrevista e você fazia a pergunta assim, essa pessoa vai demorar 2 horas para chegar, vai demorar 1 hora para chegar aqui, vai demorar meia hora, ela mora perto, não mora. E agora não, a equipe já é distribuída. Então, hoje você pode sim contratar uma pessoa em São Paulo. A gente pode ter uma empresa aqui, já podia antigamente, mas eu acho que tinha uma barreira maior em relação a tentar fazer isso. Hoje eu acho que essa mudança vai tornar mais fluido esse processo. Tá? Você vai poder contratar profissionais do mundo todo.
Inclusive, uma temática do engenharia de software distribuída que eu estava lendo era Follow the Sun, né? Que você contrata pessoas em turnos diferentes, que você trabalha no Brasil, depois trabalham nos Estados Unidos, depois alguém trabalha na Austrália, depois alguém trabalha na Índia. Né? E a engenharia de software, o software ele nunca vai parar de ser executado. Ele sempre vai estar em construção constante, e isso vai tornar mais rápido o processo. Provavelmente, e com certeza, ele tem a questão de características próprias desse tipo de projeto. Tem que ter um sistema robusto de gerenciamento, você não pode gerenciar isso simplesmente no Excel. Mas é bem interessante essa questão. Eu acho que esses 3 pontos são muito importantes do ponto de vista organizacional, tá, Will? Pois é, Vladimir. Então, Acho que Pode falar. Então, porque a gente fala do caos, né, de tantas coisas que mudaram e a gente muitas vezes fala apenas do meio copo vazio, mas tem muitas coisas, tem algumas coisas interessantes aí acontecendo em termos de oportunidade também. Outro dia estava conversando com, acredito que foi até Estênio, né, que é no nosso grupo do React Labs e também mestrando e ele lidera uma equipe de uma empresa em Caruaru, e ele falando do outro lado da moeda, onde ele tem desenvolvedores trabalhando em sua equipe, e ele percebendo um incremento, um aumento na performance desses desenvolvedores, uma vez que eles não estão naquele horário mais restrito, né, um horário comercial, e ele percebeu que aquele desenvolvedor específico, aquele engenheiro de software, ele desenvolve muito melhor, ele tem um desempenho muito melhor durante as madrugadas, por exemplo. Né? Exatamente. Pode observar esse tipo de fenômeno. No entanto, tem do outro lado uma dificuldade de gestão de tempo, gestão da dinâmica de trabalho das suas equipes. Né? Eu imagino que você deve estar passando por esse tipo de cenário. Com certeza. Do ponto de vista de stakeholders, ou na verdade membros da equipe, tá? Eu tinha listado algumas coisas aqui. Com certeza diminuiu o tempo de trânsito para o trabalho. Isso daí a gente já sabe que o trânsito de Recife e até acho que Caruaru, dependendo de onde fosse, era horrível. Tá? E o que eu comecei a perceber que a equipe e algumas equipes correlatas estão fazendo também. Elas estão se comunicando melhor. Né? A gente está começando a perceber que tem a obrigatoriedade de escrever melhor e de falar melhor, já que você não está no cara a cara com a pessoa. Se você fazia um documento, o ágil, a gestão de projetos ágil, a gestão de projetos de engenharia de software ágil, ela fala software funcionando mais do que a documentação abrangente. Só que nesse caso, ele não está sendo diminuída a quantidade de software funcionando, mas a quantidade e a forma de assertividade da comunicação está melhorando. Você precisa, se uma pessoa começa a trabalhar às 7 da manhã, tem gente que também começa às 7 da manhã, né? E outra pessoa começa às 1 da tarde, né? E se elas têm trabalho em comum, você precisa documentar minimamente aquele processo para poder passar para o próximo. Né? Até você mesmo fazer o código, ao invés de você olhar para o lado e conversar com a pessoa, você está mandando um e-mail para a pessoa ou você está fazendo uma conferência para a pessoa. Isso daí eu observei com certeza. Do ponto de vista negativo, o que eu tenho observado? A saúde mental das pessoas ela tem se abalado, né, nessa questão. Há um clima de medo constante de adoecer a si próprio ou algum familiar acontecer. Como tem casos da gente, assim, nas equipes que eu acompanho e até na minha equipe, assim, de falecimento de familiares. Né? Tem riscos constantes ocorrendo ao mesmo tempo, né? Isso daí tem sido bem complicado. O que é que eu tenho observado também? A quantidade de horas extras, quando não estava organizada a rotina, que vai ter uma dica que eu vou dizer no final, organize sua rotina, que eu já estou adiantando, quando a rotina não está organizada, você não sabe a hora que vai fazer almoço, não sabe que dia vai fazer almoço, ou até as crianças, quem tem filho, né, ele vai ter que dar aula para o menino, alguma coisa do tipo, ou botar para dormir, enfim. Né? Quando não estava organizada essa rotina, eu percebi que tinha um desequilíbrio vida pessoal e trabalho, né? E isso não estava sendo positivo. Então, uma coisa que a gente tentou fazer, que eu fiz, é organizar a rotina das pessoas. Tanto a minha, que eu não tinha lugar para trabalhar em casa e botar um
uma estação de trabalho própria, uma cadeira melhor, um lugar para estudar, um horário para estudar, conseguir ficar em silêncio, esse tipo de coisa. A iluminação da sala também influencia, né? Essas mudanças elas foram ocorrendo paulatinamente, mas foram ocorrendo paulatinamente obrigatoriamente, né? Não teve tempo da gente programar quais compras a empresa deveria fazer para que as pessoas trabalhassem de forma ótima. Ou até a gente está percebendo que a nossa internet era muito boa para assistir Netflix e não é tão boa para fazer videoconferência o dia todo, né? Isso daí, o nosso link de internet é um pouco diferente, né? Do link de internet empresarial. A gente não tem redundância, a gente não tem acesso aos servidores de forma... tem pela VPN, que é outra coisa que ocorreu também, né? Para poder dar continuidade ao trabalho de forma ok. Basicamente isso. Tá? Isso foi o que eu tenho observado do ponto de vista de pessoas. E eu acho que a gente tinha combinado, se eu não me engano, é a parte de clientes também. Tá? Né? A parte de clientes que a gente tinha combinado era a seguinte. A mudança, a ruptura do não contato, ele tornou a comunicação assíncrona. Se você tem a rotina em andamento, o seu cliente também tem a rotina em andamento. Ele também vai ter, quem tiver filho vai ter uma criança em casa, né? A pessoa também não vai conseguir dormir, ou ela vai ter horário de trabalho diferenciado dela. Então, você, em vez de mandar um e-mail ou ligar e marcar uma reunião, você precisa correlacionar melhor essas agendas. Isso aí, com certeza, ocorre. Do ponto de vista de custos, começou a criar um clima, eu digo clima porque eu não sei explicar especificamente o que seria, mas você começa a ter um pouco de medo daquele cliente que ia fechar um contrato com você e não fechou naquele momento, né? Se você vai ter, o cliente vai fechar o contrato mês que vem, mas ele não sabe se o faturamento dele está garantido para o resto do ano. Então, como é que ele vai fechar um contrato? Projetos de software não são baratos, né? Assim, alguns são, alguns não, mas boa parte não são. São investimentos que você tem que pensar de forma estratégica. Você não pode instalar um software e depois instalar um software e depois instalar. Isso a gente sabe que as empresas são projetizadas, isso gera um clima organizacional bem difícil dentro da equipe, né? Não vi, Will, desculpa. Considerando que as empresas elas são projetizadas, então isso gera um clima organizacional mais difícil para as equipes. Aquele clima de tensão natural. Não vi, não entendi, desculpa. Considerando que as empresas de software, em sua maioria, elas são projetizadas, então esse clima de estabilidade ele acaba chegando também nos membros da equipe. Então Exatamente. Esse porto também ele tem que ser gerido pelo gestor de projetos, né? Como ponte entre esses... Travou. Começou a ter problema técnico. Foi só falar mal da internet, que a internet começou agora a devolver a brincadeira. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, é porque travou a ligação. Certo. Só estava reforçando que esse clima de incerteza, ele chega também na sua equipe. Então, é mais Sim, com certeza. de projetos administrar, né, essa ponte de incerteza entre o cliente e sua equipe. Sim, do ponto de vista de administrar essa questão, eu tenho observado que as pessoas têm se importado mais, sabe? Em participar de algumas reuniões e de entender melhor o cliente. Eu acho que está tendo um esforço coletivo do ponto de vista de equipe e cliente de começar a... Estou vendo, estou percebendo, eu percebi. A internet devolveu aqui o troco. Fala mal dela. De entender essa questão. De começar a entender que se você não trabalha e você não rende, isso não é nada demais, é uma coisa normal, tá? Você precisa, de alguma forma, mostrar para a sua equipe e dar uma acalmada nela. Né? Falar, ó, pessoal, a gente continua trabalhando, os contratos continuam ativos, a gente continua executando as coisas de forma tranquila e segue o barco. Não precisa ficar tão preocupado assim. Tá? Eu acho que essa acalmada, esse fogo, essa inquietude foi muito no começo. Depois da estabilização e depois que você conseguiu perceber que os clientes eles continuam em andamento, acho que foi muito bom isso. Foi tranquilo. Perfeito. Vladimir, em respeito aí
com gestores de projetos, e pensando na nossa gestão tempo, vamos aí para a última etapa, né, da nossa conversa, que é justamente parafraseando Maria Gabriela, né, um bate-bola, jogo rápido. O que é que você identifica agora de forma bem direta, de forma mais prática, como recomendações para os gestores de projetos, colegas gestores de projetos que estão participando conosco, líderes de equipes, os engenheiros de software que estão conosco e tantos outros papéis que estão envolvidos e tendo que se readaptar, se reinventar diante desse nosso contexto? Eu acho que, nesse contexto especificamente, eu acho que, na minha opinião, foi o que fez mudar a parte do processo que eu estava vivendo, é estabelecer rotina, sabe? Eu acho que estabelecer a rotina de trabalho, estabelecer a rotina de reuniões, níveis de reuniões diferentes, reunião com a equipe, reunião da daily, reunião com pessoas específicas, isso aí foi a dica que eu consegui mais, que eu acho que foi a mais importante. A segunda dica que eu acho é uma questão mais humana, que eu percebi. A gente não olha mais no olho das pessoas porque a gente não está mais fisicamente. Então, quando for fazer uma reunião, liga a câmera para ver como está o colaborador, sabe? Para ver como está a outra pessoa da equipe. Porque a pessoa pode ter atrasado e não ter atrasado de propósito. Ela pode ter atrasado porque ela não dormiu, porque ela estava preocupada com algum familiar, sabe? Tenta olhar no olho, tenta fazer uma humanização do processo. Eu acho que essa segunda dica, eu acho ela bastante pertinente ao processo. Né? É você começar a entender que o seu colega de trabalho, embora a gente já saiba disso, embora a gente tente fazer isso, não estava tão aflorada a necessidade de ser humano com o seu colega. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho que essa dica é a mais importante no processo. Esse seu sentimento e essa sua percepção diária que você vem tendo, né, desde o início aí da pandemia, tá muito alinhado com o que a gente geralmente pratica e tenta disseminar na gestão de projetos, e isso é mais presente, isso tem muito mais a ver com essa palavra que você colocou aqui para a gente, traz humanização do processo, essa expressão, do que propriamente as técnicas e ferramentas, né? É muito mais Exatamente. Você colocou aí a questão da empatia, né? É muito importante a gente. E outra coisa, uma variável importantíssima nesse momento, que é sensibilidade. Sensibilidade para perceber, né? Perguntar como é que aquele colaborador está, perguntar como é que está o contexto dele, perguntar porque as situações adversas nesse tipo de contexto, elas acabam transbordando muitas vezes a nossa compreensão, o nosso entendimento quando a gente fica dentro da nossa caixa. Então essa sensibilidade e empatia é importantíssimo nesse momento. Então a gente tem que ter isso, né? Isso do gestor de projetos, do participante que está ali do outro lado, esse ponto que você colocou aí de carregar uma imagem, carregar um vídeo durante as calls, durante as reuniões, é outro ponto extremamente importante, porque acaba ganhando minimamente a coisa do body language, né? Da linguagem corporal, tudo mais, que isso tem um potencial de comunicação incrível. Né? Então, eu concordo plenamente com todos os pontos que você... Uma coisa que eu observei nas minhas experiências, antes de trabalhar com projetos, eu trabalhava com planejamento estratégico, tá? E depois de um tempo eu comecei a perceber que as pessoas não são os números do planejamento. Elas têm outras coisas na vida. Ela não é só o número, embora o número seja importante também, porque ela vai medir a performance da pessoa dentro daquele serviço especificamente. Mas ela não é o número. E também agora, trabalhando com software, eu observei também que a gente não é a máquina. A gente trabalha com máquina, mas a gente não é ela, né? Então, não necessariamente algum input que você falar para o seu colega, ele pode bater de forma diferente, ele interpreta de forma diferente. O seu colega trabalha um sistema que você não conhece, gente, né? Basicamente isso que eu estou tentando falar. Então, é isso, é sensibilidade e flexibilidade, exatamente isso. O Caio falou aqui, e também a Carla falou da parte de pessoas, sempre tentar focar nessa parte. Acho que outra pessoa lá em cima também falou isso, mas eu não estou vendo agora quem foi. Diga. E para a gente finalizar, né, já estamos bem avançados aí na hora,
Eu imagino que tem alguns colegas que são gestores de projeto, líderes técnicos, e não estão conectados, não têm uma conexão direta com o mundo acadêmico, com o mundo científico, né? Não estão fazendo um programa de mestrado ou de doutorado. Então, qual mensagem, possíveis dicas, ou, enfim, quais recomendações para essas pessoas? A recomendação que eu mais acredito que faz sentido são, é você tentar, com certeza, unificar o que você trabalha com o que você quer pesquisar, no caso. É você procurar um programa, e a UPE é sempre muito aberta a alguns temas específicos que a pessoa queira pesquisar, né? Sempre tem vários professores diferentes, em várias temáticas diferentes. É você unificar o que você está fazendo profissionalmente com a pesquisa acadêmica. Inicialmente, quando eu entrei no mestrado, era para trabalhar com projetos de IA, era gestão de projetos de IA. Hoje, com o Covid, que é também uma necessidade minha, é gestão de projetos de sistemas distribuídos. Ou seja, ao mesmo tempo, eu trabalho academicamente, cientificamente, os conceitos, e ao mesmo tempo eu ganho munição para tomar melhores decisões. Utilizar as melhores práticas, observar as melhores práticas. Uma dica importante que eu observo que talvez as pessoas não tenham tanta noção disso, mas geralmente quando a gente faz projeto, o gerente de projeto muitas vezes escreve o projeto. Ou ele escreve as ferramentas. E isso vai para o Lattes também. Ou seja, isso também contabiliza no momento que você faz a questão da sua submissão do projeto. Né? Você escreve o projeto é aprovado em uma fonte de financiamento X, Y, CNI, né? Assim, CNI, FACEP, algum órgão de fomento, FINEP, por exemplo, e você coloca aquilo no currículo e aquilo melhora a sua pontuação na hora de entrar no projeto. Artefatos que você fez, né? Eventos que você participou, tanto organizando um evento, pode ser de cunho acadêmico ou de cunho não acadêmico. Alguns programas ele tem essa diferenciação, alguns não, né? Alguns cursos que você fez, participou, alguns eventos que você participa, alguns eventos maiores, algum congresso, alguma coisa do tipo, tá? E é isso. Eu acho que a conversa foi ótima, Will. Acho que é mais ou menos essa dica. Se alguém quiser uma outra pergunta, só para encerrar, pode fazer, né? Ou se quiser comentar alguma coisa, eu também estou à disposição aqui. Não, é isso. Acho que foi excelente. Queria te agradecer mais uma vez, Vladimir. E principalmente, né, agradecer a todos vocês que estão participando aqui conosco. Peço desculpas porque terminamos estendendo um pouco mais esse bate-papo, mas acabou fluindo e tantas coisas para conversar, né, ainda. Mas, de fato, é importante que a gente mantenha esse frame aí proposto para esse talk. E aí, o que acontece? Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, né? Estamos aí com mais de 50 pessoas e queria também já fazer a chamada para a próxima apresentação, próxima entrevista, na verdade, o próximo bate-papo, que será na quarta-feira, às 5 horas, né? Com a professora, mediada pela professora Maria Lencastre, com a Aline, que acredito que está aí conosco, né? A Aline Barbosa, certo? Às 5 horas, não percam. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal.